Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Gestão e Cultura. É um prazer ter você de novo aqui conosco. E hoje nós temos a participação especial da Simone Defrin, que é consultora em gestão empresarial, né? E ela veio bater uma bola com a gente, comigo e com a Marina, sobre sucessão e o impacto disso na cultura, né? Que é o nosso grande carro-chefe aqui do nosso negócio. Então, Simone, seja muito bem-vinda a esse momento, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite, tenho certeza que vamos fazer boas trocas. Marina, obrigada também, né? Imagina, eu que estou muito feliz de estar aqui de novo. Antes da gente começar, só relembrar, para que você sempre nos acompanhe, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, todas aquelas recomendações para estar sempre com a gente. Vamos começar conhecendo um pouco mais do teu trabalho, Simone? Conta pra gente um pouquinho do que tu faz. Então, eu trabalho com empresas, o principal foco são empresas familiares e esse ponto de olhar para as pessoas e dos processos. Essa importância de, muitas vezes, quando o empresário ele chega até nós e ele precisa olhar para essa questão, principalmente da sucessão familiar. E a sucessão familiar, ela é um grande desafio nas empresas. E eu venho atuando, então, nesse sentido ao longo dos anos, onde a gente vai trazendo esse DNA também das empresas para que isso possa se perpetuar ao longo do tempo, com as pessoas que fazem parte dessa jornada. Uhum. Eu não tenho dúvidas que um processo de sucessão, ainda que necessário, ele levanta uma série de desafios, né? Não consigo não me lembrar da série Succession, né? Que foi um grande sucesso e que fala muito desse processo, claro, num contexto gigante, mas hoje a gente vive numa realidade com muitas empresas familiares e que eu imagino que enfrentam desafios também. O que tu pode trazer para a gente assim, desses desafios dessas sucessões de empresas familiares? O ponto principal está em que momento fazer esse processo de uma sucessão familiar, de olhar para esses fundadores e perceber do que eles querem abrir mão muitas vezes. E a gente sabe que no ambiente corporativo são anos muitas vezes de trabalho, de abrir mão da sua própria vida pessoal e isso impacta diretamente também com o ponto de partida de que é o momento de fazer a sucessão. Então, quando a gente amadurece isso juntos e percebe o quanto que eles vêm alinhados, que a empresa vai continuar. O legado vai permanecer. Uhum. Quando ele sente a questão do legado, muitas vezes ele dá vida pela empresa. A gente sente muito isso no ambiente corporativo. Acredito que você vem nesse mesmo sentido, né, Ana? E quando eles sentem que o legado ele é uma forma de passar esse bastão com tudo que há nele, o desafio ele também acompanha. É quase como uma transferência de significado, né? Sim. A gente, dentro da metodologia que a gente utiliza de gestão de cultura, a gente sempre considera, né, tanto com o olhar para o mercado, quanto o olhar para os principais valores desse fundador e que estão aculturados, né, que fazem parte da cultura, assim como os principais valores que são percebidos, né, pela maioria dos colaboradores que fazem parte desse negócio. E muitas vezes a nossa grande busca, né, enquanto consultor de cultura, enquanto alguém que olha para esse aspecto e considera fundamental, frente até um momento de grandes mudanças que a gente vem enfrentando atualmente, é que esses fundadores ou esses CEOs, essas pessoas que estão à frente desse negócio, precisam ter a consciência de buscar esse processo de evolução junto com o negócio pelo máximo de tempo que for possível, né? Todo negócio nasce a partir de um amor muito grande por aquilo que foi criado. Então, o fundador, quando traz, né, uma empresa ao seu funcionamento, vem um amor muito grande junto com esse fundador, né? E para que ele consiga perceber que o processo ele se retroalimenta e que ele consegue dando conta, as tomadas de decisão vão sendo coerentes com aquilo que a gente enxerga que o mercado vem pedindo, precisa haver uma abertura para ter consciência sobre como estão os meus processos de tomar decisão, quais são os meus valores, né, e quais os valores que o negócio vem exigindo nesse momento, para que esse processo ele possa se seguir, né, pelo máximo de tempo possível. Mas é chegado um momento que às vezes é necessário se olhar para isso de uma outra forma, né, Simone? E que é preciso começar
a preparar o terreno para uma mudança de rumo. Como que se percebe isso acontecendo no dia a dia? Um dos pontos mais importantes quando a gente vai olhar para essa parte de sucessão, e aí entram muito as práticas de como que a gente pode estar acompanhando isso. E uma das coisas que eu mais gosto, que eu vejo que faz um significado, e eu vejo que os fundadores, quando a gente traz isso, que ele brilha os olhos porque ele traz a sua história. Uhum. A finalidade, o porquê aquela empresa foi criada. Uhum. É o filho. Uhum. Então, quando a gente dá essa importância e a gente traz rituais, a prática aqui principal é dar rituais, principalmente alinhados com o que ele pensa sobre a forma com que ele faz a gestão da empresa, como ele vê as pessoas. Uhum. Se ele tem uma visão mais de comunidade, se ele tem uma visão mais de contribuição, se ele tem mais esse olhar mais para o mercado e dimensionar isso de forma de rituais, onde as lideranças que fazem parte da empresa possam estar desenvolvendo isso com ele. Uhum. Então, ele sente seguro nesse lugar de que essa comunicação que ele geralmente tem, ela possa ser desenvolvida dentro da liderança. Uhum. Essa confiança, né, que a pessoa que vai ser sucedida precisa desenvolver, o primeiro passo é desenvolver com o seu sucessor, porque é aquilo que a Ana estava comentando, né? Tem muito amor naquilo que ele construiu e ele vai entregar para essa pessoa. Como que a gente poderia trabalhar, né, esse primeiro laço de confiança com esse sucessor? Olhar muito para dentro. Aqui entra um ponto super importante, desse autodesenvolvimento interno, que até a Ana trouxe aqui. Sim. É de entender quais são os valores, o que rege ele, que faz ele se colocar nesse movimento. E de que forma isso pode ser desenvolvido dentro de processos e definir quais são os setores, quais são as lideranças chaves com que ele possa se sentir apoiado. E um dos pontos principais que eu sempre gosto de trazer quando a gente vai abordar isso é: vamos alinhar isso junto com o planejamento estratégico. Uhum. Porque aí eu tenho mais força e eu tenho direcionamento. Uhum. Porque uma sucessão é algo que não acontece do dia para a noite. Sim. A gente mexe em... eu sempre falo que a gente mexe na caixa preta. Uhum, com certeza. Né? Tanto da pessoa, enquanto fundador, porque você vai abordar situações da vida dele, o que fazem ele se colocar em movimento, e também o que ele vai fazer após isso. Em alguns processos onde eu acompanhei uma sucessão de uma holding familiar, por exemplo, a grande dor dele estava em como ele ia fazer uma sucessão não familiar. Ele contratou um CEO de mercado pela proporção que a empresa tinha tomado, mas o que ele iria fazer depois? E aí a gente foi trabalhando com ele essa perda também do bastão, entre aspas, porque ele passa a acompanhar de um outro lugar. Sim. Então, quando ele se sente fazendo parte, e ali nesse processo ficou muito claro que ele iria ser o embaixador da marca, a voz. Quando ele se sentiu que ele iria continuar sendo visto, mas de um outro lugar, ele entendeu, sim, é momento da gente terceirizar isso, porque eu não tenho mais habilidade suficiente para gerir toda essa empresa. Todo o processo de sucessão ele vai exigir um nível de consciência, né, desse empresário maior, né? Então, por isso que a gente bate nessa tecla do autodesenvolvimento, de estar aberto para, sim, enxergar práticas de mercado, enxergar o que se precisa desenvolver, mas também aprender a desenvolver o olhar do lado de dentro, né? Entender quais são os teus valores inegociáveis. Aquilo que tu não abres mão de forma alguma de ver reverberando, até para escolher o teu sucessor e deixar claro nas tuas mensagens que aquilo são pontos importantes para você, que fazem parte do legado que você quer deixar, né? E a gente vê que a maior dor é essa falta de conhecimento sobre si e que ele não tem clareza do que o prende, na verdade, aquele negócio que torna o processo tão desafiador e que torna o processo, às vezes, em alguns casos, traumáticos, né? Em alguns casos, obrigando filhos a assumir a sucessão quando esses filhos não têm essa, né,
essa intenção ou quando não fazem parte do propósito desses filhos. Eu já acompanhei situações parecidas em que eu estava trabalhando cultura em empresas e estavam num processo de sucessão, tentando e que não, né? Então os filhos se posicionaram como não queremos. A gente segue na posição que a gente está, mas a gente não quer essa cadeira, né? E o quanto isso dói para quem fundou, para quem criou e que achava que seguiria de alguma forma no controle, né? Porque essa é uma forma, nada mais é uma forma de eu me manter no controle se eu mantenho o meu filho, né, seguindo, enfim, na sucessão ali do negócio que eu criei com tanto amor, né? Sim, isso acontece bastante. E é uma forma que muitas vezes a gente precisa trazer as pessoas junto. Porque aqui tem um valor muito forte, que é família. Uhum. Quando é a sucessão familiar, quando a gente consegue preservar as relações entre a família. Porque muitas vezes esse empresário, essa empresária que tem essa empresa, esse fundador que criou esse legado, e ele abre mão, e ele usa isso. Eu abri mão da minha vida para construir isso aqui. Sim. E agora você não quer isso que eu te ofereci. E sim, quando a gente dá oportunidade para que os sucessores, esses filhos, possam fazer sua escolha. De forma consciente, Sim. porque às vezes se gerou tanta expectativa que é muito pesado. E sabem que aquilo não faz sentido. Ele vê a vida de uma outra perspectiva. E vem uma cobrança muito grande, às vezes, na empresa, de que você ficou trabalhando tantos anos e só me vê aqui dentro da empresa. Então, às vezes, é uma reivindicação do sucessor enquanto filho. Você nunca me enxergou lá fora. Sim. Por que aqui dentro você me enxerga? E aí existe de novo, esse olhar para dentro. E no final das contas é muito interessante a gente perceber que o valor normalmente é o mesmo, né? Então o valor desse fundador é família, eu quero manter a minha família aqui, por perto, dentro desse outro, entre aspas, filhos que eu gerei, que foi o negócio, né? Entre aspas, ali o filho. E, ao mesmo tempo, às vezes os filhos sabem, né, o quanto pode ser dolorido seguir com aquilo ali, o quanto podem gerar conflitos dentro da família e, por ter o valor família muito forte, também decidem alçar outros voos, né, e também orientados a outros objetivos de carreira. A gente está falando aqui bastante da dor do fundador. Mas a gente também tem um sucessor que está chegando com grandes desafios. Por um lado, ele abre um novo ciclo estratégico, uma oportunidade de enxergar caminhos novos para a empresa, e ele ainda tem um desafio grande de conquistar a confiança da equipe. Como que essa liderança pode se preparar para esse momento, Ana, do ponto de vista de cultura? Na verdade, ele tem que ganhar a confiança da equipe e do próprio fundador. É uma situação bastante delicada em geral, né, que a gente enxerga acontecendo e alguns anos atrás vivi uma história parecida. Porque, em geral, esse sucessor, quando ele vem cheio de energia, né? E principalmente quando não conhece o território, né? Quando vem alguém de fora, enfim, que decidiu-se pela sucessão de um membro externo, ele vem cheio de energia, cheio de vontade de fazer acontecer, né? Vem com seus valores e achando que se foi escolhida porque são os valores dele que esse CEO, que esse fundador quer ver operando na prática. E muitas vezes ele chega com tanta sede ao pote, encontra uma cultura, né, preparada para um outro momento, que vem sendo construída de uma outra forma, e ele tende a ter bastante dificuldade de se vir, né, sem o respeito ao que foi construído, sem um olhar de primeiro identificar, né, criar um diagnóstico, entender a maneira como as coisas funcionam, o que é inegociável dentro desse cenário, né, quais são os pontos principais de atenção. Então, o que a gente sugere, que eu vou tomando a liberdade, mas olhando sobre um aspecto de desenvolvimento, é que essa pessoa que assume essa posição, ela assuma com muito respeito ao que foi construído, né? Respeito ao que se tem à disposição, né? Então, o que já acontece, a forma como ocorre, e começar a trazer as pessoas para perto dele, para ajudar nesse processo de construir aquilo que precisa ser reinventado, né? Porque se veio alguém de fora, algum propósito se tem com esse perfil que foi atraído para essa função. Então, a partir
desse perfil começar a gerar as mudanças, né? Então, como a gente fala muito em evolução, eu gosto de falar muito mais em evolução do que transformação, porque eu acredito que esses processos eles podem acontecer de maneira respeitosa, de maneira gradativa e tomando as decisões. Às vezes, algumas decisões sim podem ser impopulares, mas de uma forma muito respeitosa ao que se foi construído até então. É por aí, Simone? Eu sempre sugiro que quando vem alguém de fora que não faz parte, que se dê um lapso temporal maior. Então, a empresa ela precisa estar num patamar onde ela está alcançando os resultados superados, sem uma visão de crescimento rápido, para que ela tenha esse tempo de maturação. Porque senão acontecem os desajustes entre as pessoas. É muito comum isso acontecer, porque, como você trouxe, vem com muita energia. É momento de mudança, de transição. As pessoas ficam num lugar onde está, e agora? O que vai acontecer? Então, a gente sabe que esse desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, ele leva um tempo. Então, eu preciso respeitar esse tempo das pessoas. E, às vezes, a sugestão é, você tem que ter, a empresa comporta essa transição nesse momento? Ou ela precisa trazer mais resultado? Qual é o real objetivo disso? Então, olhar de uma forma bem consciente. E por isso que quando há planejamento e quando tem essa visão mais de longo prazo, né, e não esse foco tão curto prazo que a gente percebe acontecendo nos negócios, fica mais fácil, né? Sim. Porque aí você já consegue entender os movimentos que estão aparecendo ali na frente e vai planejando e construindo isso de maneira, né, gradativa, então menos traumática para todos, né, envolvidos. E um dos grandes sintomas que eu vejo também dessa falta de planejamento dentro das empresas de planejamento sucessório é o impacto que isso gera abaixo, né? Sim. Então, a gente tem falado muito sobre rotatividade, enfim, sobre uma série de questões e muitas vezes isso acontece porque as pessoas não enxergam para onde crescer, né? E se o processo de sucessão não está claro como acontece em cima, como eu vou garantir que as pessoas vão ter espaço para poder desenrolar a sua carreira, né? Nesse âmbito mais de meio de caminho, digamos assim, de níveis mais intermediários. Então, tudo isso, quando a gente coloca, né, o sistema negócio acima de qualquer das partes, a gente começa, então, a entender a importância de todos os processos serem conscientes, das tomadas de decisões, né, estarem muito claras, dos processos serem transparentes, né? E desse fundador se colocar num lugar de aprendiz também, né? Para que ele possa ir aprendendo durante esse processo, entendendo que para o negócio é importante. Então, se ele tem tanto amor e quer deixar um legado claro, né? Às vezes a clareza desse legado exige, né, ter esse olhar macro para o negócio e ir atuando de maneira gradativa para fazer com que as coisas aconteçam, né, sempre com planejamento como subsídio, né, Simone? Sim, porque se a gente for olhar do ponto de vista cultura, que é realmente a essência, é o DNA do fundador do negócio, é igual uma árvore. Ela tem as raízes, ela tem o tronco, ela tem os seus galhos. Então, passar esses nutrientes das raízes para dar esses frutos, isso leva tempo. E quando a gente traz essa força dos fundadores para, a gente consegue ver que isso é uma nutrição que acontece entre as pessoas. Eles se sentem fazendo parte. Hoje se fala muito sobre o pertencimento. Eu ia trazer isso agora, que grande parte das empresas hoje assim enxergam, né? Trabalha foco em resultado, trabalha para eu alcançar resultado eu preciso gerar aprendizagem contínua, então para aprender as pessoas precisam, né, mas as pessoas também pedem bem-estar e daí para aprender eu tenho que estar fora do meu horário, enfim, e no final das contas tu enxerga que para que tudo isso rode, né, da maneira como deveria, é o orgulho de pertencer que precisa estar na base, né? Sim. E a história do negócio, né, ela acaba sendo uma excelente base para essa construção de orgulho de pertencer daqueles que fazem parte do negócio, né? Porque a história de como foi criado, os desafios que foram superados, né? Todas as dificuldades que alguém teve coragem e peito e tomou decisões, né, difíceis às vezes de não estar em casa ou de estar em outros lugares para poder fazer aquele negócio vingar e florir e dar frutos, faz com que
quando isso é bem utilizado, faz com que as pessoas se impressionem com aquilo que escuta, né? E acaba realmente trazendo, né, se conectando genuinamente com o negócio. E aí uma ferramenta importante para isso é a comunicação, né? Sim. Como que tu transfere isso internamente. Essa história, né? Eu vivi um processo de sucessão no papel de líder de uma empresa, né? O fundador se afastou e entrou um CEO de mercado. E aí a gente teve uma mudança de cultura que vinha num estilo muito mais familiar para fazer essa transição, né, para uma cultura de mercado. E foi um processo que levou um bom tempo, que teve que puxar, né, primeiro o C-Level para se entender como que eram os combinados de conduta a partir dali, se criaram novos rituais, aí se trouxe a liderança para conversar e como que isso cascateia para o time, teve todo um desenvolvimento de liderança, né, e tudo sempre de maneira muito clara. Né? É uma orquestra. Ela funciona, desde que cada um saiba o seu tom e o seu momento de fazer o seu trabalho. Sim, sim. E cultura, quem vai disseminar são as lideranças. A importância das pessoas nesse processo é fundamental para obter o êxito, para que socorra de forma a crescimento sustentável. É algo que vai trazer força, é algo que vai trazer movimento, que vai expandir, vai ter inovação em relação a isso, que é uma das práticas muito importantes. A sucessão em si, muitas vezes, é uma inovação. Sim, a gente é um marco, conversou assim. Antes, acaba sendo, né, uma grande mudança. Bom, toda mudança de cultura, ela acaba, de alguma forma, gerando uma inovação, que não necessariamente tecnológica, né? Sim. Mas hoje em dia é muito difícil fugir disso, mas acaba gerando, né, uma inovação, porque vem novas mentalidades, novos valores dando base para essa construção. E é isso, a gente, acho que por toda a troca que a gente tem feito, fica muito claro para mim, né, o quanto é importante esse olhar, né, desse fundador de buscar compreender também a sua história e entender a sua história dentro do contexto do negócio, né, para que essa clareza de entender qual é o momento certo, de repente dizer agora está na hora da gente olhar para o nosso entorno, buscar alguém que de repente conduza melhor esse processo, e ter todo esse aparato de trazer ferramentas que possam trazer consciência de quais são os valores inegociáveis que devem ser permanecidos no negócio e quais aqueles que a gente talvez precise trazer alguém justamente com a energia de renovação que o negócio vem exigindo, né, para que ele possa estar aderente à nova realidade que se enfrenta, né, no nosso entorno. Simone, no começo da conversa tu trouxeste assim que um ponto importante é se entender que momento é esse para fazer a sucessão. Quais são os sintomas, indícios que o fundador deve estar atento para entender que acho que está no momento de eu pensar na sucessão? Por tudo que eu tenho vivido e acompanhado nas empresas que eu tenho trabalhado, o grande ponto é a dificuldade muitas vezes de entender o que o mercado está buscando e o que a empresa está entregando. Então, por exemplo, uma empresa centenária que eu acompanhei, que é Bem-Estar, Cama, Mesa e Banho, sou natural de Blumenau, né? Então, muito forte essa parte, que era no varejo, que era na loja. Mas se vinha num olhar de que precisava ir para um outro movimento de e-commerce, de trazer mais uma inovação. Ali ele sentiu a necessidade de um dos filhos fazer a parte dessa sucessão. E ele ficou 5 anos, esse filho. Então, ele sentiu que a nível de mercado ele precisava também entregar o seu produto para uma faixa etária diferente, que não é mais ir lá e comprar. Ele vai comprar de outras formas, com outras plataformas. Sim. Isso, muitas vezes, é um ponto. Às vezes, é questão de saúde, que muitas vezes também acontece. Burnout, depressão, tantas questões em relação à saúde, mas principalmente quando começa a afetar assim, como que eu posso atingir um novo público, um novo patamar, um novo patamar. E aí, vamos fazer franquias, existem N situações que aí trazem. Então, o ponto principal também ele é avaliado. Mas a gente sabe que para uma empresa ela ficar no mercado, ela sabe que ela precisa passar por algumas transições e algumas mudanças. Então, muitas vezes, quando a gente consegue identificar
o que nele está impedindo de olhar, e aí é olhar para si para entender, posso delegar uma parte e dar um lapso temporal maior? Sim. Ele entende que sim, e que se desenvolve isso dentro de processos e traz as pessoas. Muito bom. Eu acho que, te ouvindo falar muito, Simone, me vem assim, a importância, né? E que eu ainda vejo empresas não tão pequenas assim, acabando que deixam em segundo plano a construção de planejamento estratégico, né? E todas essas nuances, tanto de movimentação de mercado, quanto de repente, uma adaptação de cultura, uma evolução de cultura, ou olhar para se estar na hora ou não estar na hora, né? De buscar sucessão. Tudo isso, quando a gente para decidir os próximos passos, o rumo dos próximos anos do negócio, fica muito mais claro, né? E isso vai aparecendo e fazendo com que as pessoas ajam sem tanta dor. Que eu digo, as decisões vão ter que ser tomadas, né? As ações vão ter que acontecer, sejam elas, né, de maneira pensadas, né, e proativas, ou sejam elas, né, na dor, que é o que ninguém quer. Então, quando a gente vai entendendo os momentos, né, e vai olhando de forma mais macro para esse negócio, entendendo a correlação entre os processos, entre as pessoas, entre a maneira como as coisas acontecem, olhando para trazendo sempre, né, esse olhar de cultura para essa construção, fica muito mais menos dolorido, né? A gente conseguir entender qual é o momento de repente dar espaço para que o novo possa tomar conta desse negócio e fazer novos movimentos, né? Sim, planejamento estratégico é uma das ferramentas que mais vai dar norte e sentido para onde que as pessoas vão, de acordo com o que os fundadores querem chegar, onde eles querem alcançar. Eu vejo assim que quando eu entro numa empresa e eu pergunto como que está o planejamento estratégico, e por incrível que pareça, as empresas não têm. Então fica aqui, né, e até para as empresas que procuram trabalhar cultura, evoluir sua cultura, enfim, não olhem para a cultura sem ter clareza de onde você quer chegar, né? A tua cultura, ela precisa estar conectada à tua visão de futuro. Então são, enfim, dois pontos extremamente importantes no que diz respeito à gestão, né? Então, planejamento estratégico dá conta da tua gestão, vai definir o teu modelo de gestão adequado para que tu possas fazer, né, essa estratégia cascatear dentro do negócio, e a tua cultura ela vai contornar e dar o tom, né? Sim. Dizer qual é a música, em que momento ela toca, de que forma ela deve tocar e quais são as músicas que a gente não aceita que sejam tocadas aqui nesse negócio, né? Que também é muito importante. Que também é muito importante, né? Porque a comunicação clara, ela é muito, né, dentro de qualquer empresa. Bom, eu acho, Simone, agradeço muito a tua participação no nosso encontro de hoje, né? Esse é um tema bastante relevante, né, dentro do nosso cenário brasileiro, que hoje tem, né, uma gama de empresas familiares ainda conduzindo seus negócios. Então, falar sobre sucessão é sempre muito importante para que a gente possa trazer até que nem que seja acender um alerta, né? Será que não está na hora de eu planejar? Não precisa ser para o ano que vem, né? Mas comece a pensar sobre isso, traga, né, isso já para a mesa, converse de maneira aberta, se vulnerabilize também, né? Busque suporte para poder lidar com os seus receios, com as suas angústias, enfim, e vá fazendo esse processo acontecer de maneira sadia, natural, né? Mantendo sempre o propósito e o legado desse negócio intactos, né? Para que esse negócio possa seguir prosperando nos próximos anos. É isso? É isso. É isso. Também agradeço imensamente pelo convite, Ana. Obrigada, Marina. Obrigada, Simone. E comentem, curtem, compartilhem esse grande trabalho que vem sendo desenvolvido por você, Ana. Mesmo sendo consultoras, acho que esse crescimento sempre é tão importante. Obrigada, muito obrigada, Simone. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até mais.